Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, quem achou diga amém. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Feche teus olhos. Senhor, essa é a tua palavra para nós. Fale conosco de forma pessoal, de forma individual, no nome de Jesus. Fale com os meus irmãos nessa noite. Deus, traz graça aqui nesse momento, para que essa palavra possa entrar no coração dos meus queridos agora, no nome de Jesus. Esse texto está falando exatamente sobre o que essa palavra vai trazer para nós. Eu coloquei um título, e o título é Vivendo no Espírito, porque o Senhor, Ele nos orienta, Ele nos desafia a viver no Espírito. E viver no Espírito é uma coisa, às vezes até difícil de entender como é viver no Espírito. Mas o Senhor, Ele nos desafia a viver no Espírito. E se você viver no Espírito, irmãos, jamais você vai se render aos desejos da carne. Vai para o versículo 16, para a gente ir seguindo certinho. Olha o que a Bíblia diz no versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então muitas vezes nós nos vemos nos rendendo, às vezes eu e você, a gente se rende aos desejos da carne, que são desejos que vão nos acompanhar durante toda a nossa vida, irmãos. Durante toda a nossa vida nós seremos acompanhados por esses desejos da carne. Durante toda a nossa vida nós vamos viver desejos carnais. E quando falamos de desejos carnais, não estou falando apenas de sexo, não. Eu estou falando de desejos carnais, por exemplo, no que diz respeito à corrupção. Quando você quer cobrar mais do que deve, por exemplo, de algum negócio, de alguma coisa, algo que acontece frequente e que não é visto como um desejo da carne. Sabe, quando você deseja quando você deseja aquela vaidade, quando você se rende a um desejo da carne, pode ser focado a vaidade, pode ser focado a algo que possa te afastar de Deus. Não apenas o desejo da carne não é só sexo, irmãos. O desejo da carne é coisas muito sérias, que pode te afastar de Jesus. O desejo da carne pode ser cobranças indevidas, palavras que você naquele momento quer falar para alguém e a sua carne te impulsiona a liberar aquelas palavras e você acaba se rendendo àquilo e fala aquilo como o que não devia falar. Desejo da carne também é bebida, quando você de repente quer beber uma cerveja, um vinho. Mas eu sou crente, eu quero beber. Irmãos, isso é um desejo da carne. Desejo da carne é quando você de repente não quer vir à igreja, é um desejo da carne também. Quando você se rende a viver um conforto pessoal seu, ao invés de se render ao Espírito Santo e à vontade de Deus, porque a palavra está dizendo para nós, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então como eu não vou satisfazer os desejos da minha carne? Diga comigo, vivendo no Espírito. Sabe, Jesus, ele fala uma frase muito forte para os seus discípulos ali no Getsemane, e ele diz assim, vigiem e orem, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Uma frase muito falada nos dias de hoje, falada por muitas pessoas, principalmente falada com pessoas que se rendem à carne, se rendem. Jesus fala assim, a carne é fraca, só que ele também diz, o Espírito está pronto. O que ele está querendo dizer com isso é que se você viver pelo Espírito, você não vai se render à sua carne, que é fraca. Fala assim comigo, a minha carne é fraca, e ela de fato é fraca. Se você reconhecer o quanto você é fraco, se você reconhecer que a sua carne é fraca, irmãos, você vai ser mais forte do que você imagina, porque quando eu reconheço quem eu sou e a fragilidade que eu tenho diante desse mundo, diante dos desafios, diante dos desejos, então eu começo a me tornar forte, porque eu sei o quanto eu necessito de Deus, eu sei o quanto eu preciso de Deus. Sabe, hoje a Danúbia postou um banner que eu até compartilhei, coloquei no meu status, do Charles Spurgeon, e ele fala assim, não existe
unção melhor do que as lágrimas de arrependimento, não é verdade? E de fato é, porque quando você se arrepende, o arrependimento é, na verdade, o reconhecimento de que você é fraco e de que você é dependente de Deus. E quando você se arrepende de qualquer situação, de qualquer coisa que você tenha feito, você está dizendo: eu sou fraco, eu sou incapaz de viver a minha vida por mim mesmo, e por isso eu dependo de Deus. E o arrependimento já é por si uma natureza do Espírito. O arrependimento já é por si uma natureza do Espírito Santo. O arrependimento já é por si, irmãos, algo de Deus em você. O problema é quando você não arrepende. O problema é quando a pessoa não se arrepende. Porque quando a pessoa não se arrepende dos seus pecados, dos erros que comete, das coisas idiotas que falam, das mentiras que contam, quando você não se arrepende dessas coisas, demonstra que você não está ligado ao Espírito Santo. Porque quem está ligado ao Espírito Santo é alguém totalmente arrependido. Nós temos arrependidos aqui. Nós temos irmãos quebrantados e arrependidos aqui, porque quando somos arrependidos, isso mostra quem somos. Se eu me arrependo, isso mostra quem eu sou. Se eu me arrependo, isso mostra a minha verdadeira natureza. Quando eu me arrependo. Nós estávamos lendo um texto, porque eu e a Sheila, a gente gosta de ler muitos versículos juntos, a gente gosta de meditar na palavra juntos, e a gente fica comentando: o que é isso? Eu não entendi isso e tal. E teve um versículo, não me recordo nem como era esse versículo direito, mas o versículo falava mais ou menos que quando as dificuldades vêm diante de nós, as tribulações vêm diante de nós, elas revelam a nossa verdadeira natureza. E de fato a Bíblia diz isso, irmãos. Isso está em Gálatas, eu não sei aonde, eu não vou lembrar, porque isso me veio à memória agora. Mas quando as tribulações vêm diante de nós, essas tribulações revelam a nossa verdadeira natureza. E ela revela a nossa natureza quando nós nos rendemos aos desejos da carne, mas ela também revela a nossa natureza quando nós nos arrependemos. Aleluia. Quando nós temos a capacidade de olhar para a situação que nós vivemos e que estamos enfrentando, e a gente tem a capacidade de se arrepender e de dizer assim: não. Sim, você tem essa capacidade. Você tem essa capacidade, porque se você tem dificuldade de fazer isso e você não tem essa capacidade, eu quero te dizer que você está distante do Espírito Santo. Sabe, irmãos, Jesus se alegra por um arrependido. A alegria de Deus é ver o arrependido, porque Deus olha para o arrependido e vê: olha, esse aí tem temor e está dando valor a tudo que eu fiz. Sabe, irmãos, Ele se alegra ao arrependido. Quando Jesus vem na terra, Jesus não vem na terra e vai... Eu fico imaginando, pensa para você ver, Jesus chega na terra e o que Jesus faz? A gente pensa assim: pô, Jesus é filho de Deus, Ele está na terra, o que Ele vai fazer? Pronto, Ele vai lá nos sacerdotes, vai fazer a Liga da Justiça, os Vingadores, e vai pregar o Evangelho para todas as nações, não é verdade? Mas não é isso que Ele faz, porque quando Ele chega nos sacerdotes, quando Ele olha para os escribas, para os sacerdotes daquela época, Ele percebe que todos aqueles sacerdotes vestiam uma roupagem de santidade por fora e arrotavam santidade como se eles fossem superiores e melhores do que as outras pessoas. E Deus não dá valor a essas coisas. Mas quando Deus chama Pedro olha para ele e fala assim: Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Quando Deus olha para João e vê que João era alguém rendido aos pés dele, quando Deus olha para Lucas e percebe que Lucas estava apaixonado por ele, quando Deus percebe que os discípulos estavam largando tudo, Pedro larga o seu ganha-pão, que era a pescaria, e começa a caminhar com Jesus. Agora pensa você olhando para as mulheres desses homens. A gente olha para Pedro, Tiago, Lucas, João, e é muito bonito ver esses homens servindo a Deus, mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você não sabe: todos eles eram casados. Eu fico imaginando as mulheres desses homens, de Pedro, olhando para Pedro e fala: Pedro, você tem filho para criar, você vai largar tudo agora e vai servir Jesus, você vai andar atrás desse cara. Ô Pedro, você não está entendendo? Ô João, você está esquecendo que você tem conta para pagar? Você vai largar tudo e vai correr atrás de Jesus, vai ficar andando para cima e para baixo aí? Você está entendendo o que eu estou falando? Homens que se apaixonaram perdidamente por Jesus, ao ponto de largar tudo por Ele, ao ponto de deixar tudo por Ele. E sabe por que esses homens deixaram tudo por amor a Jesus, para seguir Jesus? Porque eles sabiam o quanto eles eram frágeis, eles sabiam o quanto eles eram pequenos, e eles encontraram em Jesus esperança.
Porque quando eles olham para Jesus, eles encontram esperança. E eu provo para você que eles encontraram esperança, porque depois que Jesus ressuscita, quando ele aparece para os seus discípulos, isso está em Atos capítulo 1, os discípulos de Jesus olham para Jesus e falam assim: mestre, quando é que o Senhor vai levantar o seu reino nesse lugar? Eles sabiam que Jesus ia levantar um reino na terra, e a esperança deles era que eles não seriam mais escravos dos imperadores da época, mas sim servos de Jesus naquele lugar. E Jesus, com todo o poder que ele tinha, obviamente ele podia realizar qualquer coisa, amém? Quem está pegando? Deus se apaixona, Deus tem um amor especial por pessoas arrependidas e por pessoas que se sentem inferiores, porque quando você se sente pequeno, você começa a viver no Espírito, porque você se sente dependente do Espírito. Sabe o que a Bíblia fala em Romanos? Segura aí Gálatas capítulo, esse texto, segura ele aí e vamos para Romanos, capítulo 12. Volta um pouquinho, você vai voltar um pouquinho. Depois de Atos. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A Bíblia está dizendo que você tem que ter um conceito equilibrado. Diga equilibrado. Diga equilibrado. Mas sabe o que a Bíblia diz em Colossenses? Paulo fala para os irmãos romanos que eles precisam ter um conceito equilibrado deles mesmos, de acordo com a medida de fé. Mas sabe o que Paulo fala para os irmãos da cidade de Colosso? Ele escreve aos Colossenses. Paulo fala assim, se posicionem como servos dos seus irmãos. Paulo diminui ainda o nível e fala assim: agora se posicionem como servos dos seus irmãos, se vejam inferiores aos seus irmãos. É o que Paulo fala. Mas esse texto aqui já nos dá uma ideia muito poderosa, quando Deus olha para nós e fala assim: tenha uma visão equilibrada de você mesmo, porque você, meu irmão, é humano e não consegue ser perfeito. Não é assim que diz a canção? Sabe, todos nós somos seres humanos, todos nós somos imperfeitos. Acho que a palavra de imperfeição é a palavra que eu tenho mais pregado aqui nessa igreja, para que eu e você comecemos a enxergar as pessoas com uma visão mais equilibrada, com um conceito equilibrado das coisas. Volta para Gálatas. O texto de Gálatas nos chama a atenção para vivermos no Espírito. Quantos aqui sabem, têm entendimento, consciência de que precisam viver mais no Espírito? Levanta a mão aí para me ver. Eu preciso, irmãos, e todos os dias nas minhas orações eu falo para Jesus: Senhor, me enche do teu Espírito, me enche do Espírito do Senhor, porque eu quero ter o teu Espírito na minha vida. Ele ainda continua dizendo no versículo 17: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A Bíblia diz que o Espírito e a carne estão em conflito um com o outro. O dia que você sentir que o seu Espírito e a sua carne fez as pazes, cuidado, tem algo errado. Porque a sua carne nunca vai aceitar as coisas do Espírito, e o seu Espírito nunca vai aceitar as coisas da carne. E é por isso que temos que dar valor às ações do Espírito em nossa vida. O Espírito é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O texto ainda no versículo 18 diz: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aleluia. O que esse texto está falando para nós sobre estar debaixo da lei? A Bíblia diz que se nós somos guiados pelo Espírito, então não estamos debaixo da lei. Que lei é essa, pastor? A lei de Moisés. A lei de quando alguém erra, ele é apedrejado. Aleluia. Misericórdia, né? Quando aquela mulher adúltera, aquela mulher que foi pega em flagrante, eu quero lembrar, sempre lembro que ela foi pega em flagrante. Quando ela foi pega em flagrante, ela foi levada até Jesus. E quando ela é levada até Jesus, os sacerdotes perguntaram para Jesus: mestre, o senhor sabe que na lei manda apedrejar, o que nós vamos fazer com essa mulher?
Jesus olha e diz: quem não tiver pecado algum pode atirar a primeira pedra. A Bíblia diz que eles foram soltando as pedras, mas Jesus falou uma coisa tremenda. Quando ele olha para aquela mulher, ele diz assim: cadê os teus acusadores? Se eles não te acusam, eu também não te acuso. E Jesus fala uma frase: vá. Jesus anulou o pecado dela? Diga não. Jesus não anulou o pecado dela, porque ele disse assim: vá e não peques mais. Jesus tinha conhecimento de que havia um pecado ali, mas ele não quis condená-la. E por que Jesus não quis condená-la? Por causa do Espírito. Porque a Bíblia diz: se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Porque quem não é guiado pelo Espírito está debaixo da lei, e quem está debaixo da lei apedreja. Quem está debaixo da lei lança pedras, acusa, faz justiça, porque está debaixo da lei, porque era isso que a lei mandava fazer. Eu quero que você entenda o que a palavra de Deus está dizendo. Deus está nos chamando para viver no Espírito. O que é viver no Espírito? É viver debaixo da vontade de Deus, é viver debaixo do amor de Deus. Mas o texto também nos chama a atenção, mais à frente, no versículo 22, o texto nos mostra o que é viver no Espírito, e ele começa a nos falar sobre o fruto do Espírito. Olha isso: mas o fruto do Espírito fala amor. O fruto do Espírito é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando nós temos amor, não há lei, porque há amor, irmãos. Sabe o que a Bíblia fala no último versículo de 2 Coríntios capítulo 13? A Bíblia diz que existe a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. E a Bíblia coloca o amor ainda acima da fé. Olha que coisa tremenda. Existe a fé, a esperança e o amor, mas a maior das três é o amor. É o que diz a Bíblia. Vai abrir para a gente, Lucas, 2 Coríntios capítulo 13. Se você está com a Bíblia, volta só um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 13. Não é 2 Coríntios não, é 1ª, perdão. 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero que você leia isso comigo. Versículo 13, olha tanto que está fácil. 1 Coríntios 13. Assim permanecem agora estes três. Fala comigo: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Deus coloca o amor acima da fé. E de fato Jesus colocou o amor acima da fé. Quando Jesus chega e fala assim: um novo, Senhor, quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não sei o que. Jesus fala: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros, como eu vos amei. Jesus colocando o amor acima da fé, acima de toda lei. Você está conseguindo pegar isso? Está conseguindo? Jesus sempre vai considerar o amor. Ele sempre vai colocar o amor acima de todas as coisas. E por quê, pastor? Porque aqueles que vivem no Espírito não estão debaixo da lei. E aqueles que vivem no Espírito têm esse fruto. Pode voltar para Gálatas 5, 22, que é o fruto do amor. Eu sei que muitos têm dificuldades de amar. Eu sei que muita gente é duro, tem o coração duro. E eu quero que você fale com o Senhor hoje, para que o amor de Jesus venha sobre a tua vida. Sabe, querido, o que nós precisamos ter em nós é o amor de Deus. A Bíblia nos diz que pelo amor nos conhecerão. Então eu e você, a igreja do Senhor, só será conhecida pelo amor. O amor vai falar mais do que a justiça. O amor vai olhar diferente na hora do erro. O amor vai ter a capacidade de perdoar. O amor vai ter a capacidade de se arrepender. O amor vai gerar paz. O amor muda todas as coisas. O amor é o laço que une as pessoas.
O texto continua ainda dizendo para nós: alegria, diga alegria. Agora fala alegre isso, fala alegria. Sabe, irmãos, e essa alegria não é a alegria que você sente quando o seu time faz um gol, não é a alegria que você sente quando o seu time é campeão, não é a alegria que você sente quando o seu filho nasce, apesar de ser uma alegria explodindo dentro de você, não. Essa alegria aqui é uma alegria de Jesus dentro de você, é uma alegria que só Jesus Cristo pode proporcionar. Essa é a alegria do Espírito na sua vida. Muitos crentes estão andando nesses dias tristes. Nós estamos vivendo um tempo difícil e por causa dessa insegurança que há no mundo, muitos crentes estão andando tristes, dependentes de repente de uma situação, de um momento, dependente de um acontecimento para se alegrar. Eu acompanho o status dos irmãos da igreja no WhatsApp, e eu acompanho o status de muitos amigos que não são crentes. Irmãos, um tempo atrás a gente via assim, sexta-feira eles postavam a foto da cerveja no status e dizia sextou, e começava o final de semana alegre dessas pessoas. Mas elas estão a cada dia que passa tão vazios, que na segunda-feira você está vendo copo de cerveja no status desses irmãos não, desses primos, desses futuros irmãos, vamos dizer assim. Sabe, irmãos, porque há um vazio muito grande no coração das pessoas, há um vazio muito grande no coração da sociedade, da nossa comunidade. Elas necessitam de coisas para se alegrar. Próxima coisa, você precisa receber essa alegria de Jesus, que invade o teu coração e que faz você se alegrar, sem que você necessite de uma circunstância. Quantos querem receber essa alegria aqui hoje? Aleluia, glória a Deus. Diga paz. A Bíblia diz, Jesus chama atenção lá no Sermão da Montanha, a primeira coisa que ele fala: bem-aventurados os pacificadores. Jesus chama de bem-aventurados aqueles que são pacificadores. Paz, não apenas ter paz, não apenas adquirir essa paz de Jesus no teu coração, mas sim ser alguém que promove a paz. E Jesus está nos chamando para essa realidade, para que possamos promover a paz nos dias de hoje. Sabe, irmãos, você tem tido paz nesses dias? Nesses dias você tem tido paz diante desse mundo, dessa situação, e de repente você perdeu a paz? Você tem coragem de levantar sua mão? Sabe, se você tem perdido a paz por algumas coisas nesses dias, Jesus vai te devolver essa paz no nome de Jesus, porque essa paz que Ele nos promete não é uma paz que depende de circunstâncias, não é uma paz que depende de situações, não é uma paz que depende de coisas. O mundo prega uma paz falsa, a paz do iate de R$1 milhão na conta, a paz que você está ali viajando na praia. O mundo prega essa paz, mas não é essa paz que Jesus tem para nós, ela é muito maior. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, e de repente você pergunta: pastor, mas por que Jesus é o príncipe da paz? Porque Ele é o Deus que traz paz em tempos de guerra? Sim, mas porque o paz em tempos de guerra é o Deus Shalom do Antigo Testamento. É o Deus que dá paz para você em tempos de guerra, em tempos de aflições. Mas o príncipe da paz é muito mais do que isso. Por que Jesus é chamado de príncipe da paz? Quando você se casou, você se colocou diante de um juiz de paz, sim ou não? Quem se casou se colocou diante de um juiz de paz. E esse juiz de paz tem uma única finalidade: qual? Unir uma pessoa a outra. O juiz de paz une um homem a uma mulher. E qual a função então do príncipe da paz? Unir o homem, Jesus, a uma mulher, igreja do Senhor. Por isso ele é o príncipe da paz, porque ele une você ao seu noivo, ao seu marido. Ele une Jesus Cristo à igreja dele. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos ter essa paz em nós. Essa paz, a paz de Jesus, não a paz das contas pagas,
Não a paz do dinheiro na conta, não, mas a paz de Jesus em nosso coração. E continua dizendo paciência. Sabe, nós temos perdido a paciência tão fácil nos dias de hoje. Está tão fácil. Eu vou te explicar por que nós perdemos a paciência. Porque a gente está vivendo uma era digital, onde você passa o WhatsApp o tempo inteiro, e você gasta horas ali no Instagram, e olha, reels, e não sei mais o que, e assiste vídeo, e faz bumerangue, e posta. E eu estou desse jeito, irmãos. Esse dia eu tive que pegar meu celular, jogar no canto. Meu Deus, credo, sai Satanás, né? Tive que pôr meu celular no canto, porque eu já estava assim. E você começa a perder a paciência. E você quer ver o quanto você está impaciente? É quando você quer abrir um vídeo e demora a carregar. E você fala, meu Deus, lá em casa eu sobrevivia com 6 mega de banda larga. Sabe quantos mega eu já tenho? 100. Eu já tenho 100 mega na minha casa, porque 6 mega não adiantou. Eu coloquei 15, não está ruim. Coloquei 35, não está ruim também. Pus 60, 70 mega, está ruim. Agora já tem 100 mega de internet na minha casa. Insatisfação total. Sabe, irmãos, a gente está se perdendo. Quem está se perdendo aqui nisso? Fala a verdade, seja honesto. A gente está se perdendo, irmãos. A gente está se perdendo nessas coisas, e isso tem tirado a nossa paciência, está deixando a gente impaciente. Deixa a gente completamente impaciente. Mas o Espírito Santo pode dar isso a você. Ele pode entregar isso a você. A gente fica tão impaciente que todos os dias eu tenho o hábito de fazer devocionais. Eu faço na minha Bíblia no celular. Eu tenho 4 Bíblias no meu celular. Eu uso as 4, irmãos. Eu uso as 4. Eu fico vendo versões diferentes. E eu faço devocionais. Os irmãos estão vendo que eu estou até mandando devocionais. Eu tenho um aplicativo que fica me lembrando. Você não leu a Bíblia hoje. Eu falei, eu já li, que eu não li você, trem. Aí eu vou ler a Bíblia. Então eu tenho isso. E às vezes eu vou ler uma devocional. Parece que demora a terminar uma devocional desse tamanhozinho. E eu fico assim, nossa Deus, devocional demorada. E não é demorada, é porque eu estou impaciente. Eu estou me colocando aqui, irmãos, dizendo para você, todos nós somos assim, a gente está entrando nessa. Todo mundo está entrando nessa. E a paciência é um fruto do Espírito Santo. O texto ainda continua dizendo, deixa eu ver esse texto em outra versão. Põe numa versão mais clássica, Lucas, por favor. Está em NVI? Põe põe na tradução de hoje. A linguagem de hoje. Só para a gente ficar mais fácil, a gente entender essa amabilidade, delicadeza. Delicadeza. Amor, irmãos, é uma coisa. Agora, é ser amável. Amém? É diferente. Porque tem gente que fala assim, eu amo, eu só não expresso. É porque você não é amável. Você pode ter amor. Amém? Muitas vezes, a Manuela, irmãos, ela é amável. A Manuela, se ela me vê 10 vezes, em 10 minutos, as 10 vezes ela fala, oi papai, te amo. As 10 vezes ela fala, te amo. Ela é amável. A Manuela, ela abraça e te aperta. Se ela começar, não é assim? Ela te abraça e te aperta, porque ela é amável. E às vezes falta isso em nós. Falta nós sermos amáveis ao ponto de, não estou falando para você apertar os irmãos, abraçar os irmãos, sair falando que ama todo mundo, não. Mas você ser delicado com as pessoas, e entender que as pessoas, elas são ovelhas que necessitam de um cuidado especial. Você consegue enxergar dessa forma? Ou você é como aqueles ambientalistas, eu não sei se é ambientalista, que fala que o cachorro é não sei o quê, e que o ser humano que é mau. Sabe, já viu as pessoas que fazem isso? Se você tem isso, não tem problema, não estou te criticando, mas as pessoas chegam ao ponto de falar assim, não, esse cachorro não faz nada de errado. Agora o ser humano, pelo amor de Deus, que o ser humano, foi o capeta que fez o ser humano, então não é possível um trem desse. Irmãos, quem fez o ser humano foi Jesus, foi Deus que criou você, e você tem tudo dele em você. Fala assim comigo, eu tenho tudo de Deus em mim. Amém, irmãos? E você tem que enxergar as pessoas dessa forma. Irmãos, eu enxergo as pessoas dessa forma. Eu olho para as pessoas e eu percebo que as pessoas necessitam de um cuidado especial. Elas necessitam de um cuidado especial porque são ovelhas do Senhor Jesus. Elas são ovelhas do Senhor. Aleluia. E é por isso que você tem que amar as pessoas e cuidar delas. E o fruto da delicadeza, ou o fruto da amabilidade, de ser amável, vai fazer
Isso vai te ajudar muito nos seus relacionamentos, no cuidado no que você falar. As mulheres às vezes não têm cuidado para falar, né? Nossa, minha filha, você engordou, hein? Né? As mulheres às vezes já chega de sola, né? Eu fico vendo aquilo, né? Uma vez, irmãos, eu encontrei com uma pessoa que era vizinha nossa há muitos anos atrás, já tinha mais de 10 anos que eu não a via. E eu encontrei com essa pessoa no VaptVupt lá em Goiânia. Ela estava com a criança do lado. Eu olhei para ela e falei assim: nossa, que gracinha, seu filho. É, meu filho, você está grávida de novo? Não, ela olhou assim: tô não, é pança mesmo. Eu passei a maior vergonha da minha vida, irmão. Nunca mais eu pergunto se a mulher está grávida. Irmão, eu não pergunto, ela pode estar grávida, eu não pergunto. Às vezes ela está com uma barriga desse tamanho, está quase parindo, né? Está quase dando à luz. E eu não pergunto se ela está grávida, irmãos. É sério. É sério, não pergunto. Depois desse dia eu nunca mais fiz esse tipo de pergunta. Por quê? Porque isso é uma habilidade que está na amabilidade, que faz parte da delicadeza, que é um fruto do Espírito. A habilidade de conversar com as pessoas, a habilidade de falar com as pessoas. Tem uma coisa que eu tenho comigo, sabe, que eu aprendi demais também, de tanto fazer coisa errada, de tanto errar, de tanto dar cabeçada. As pessoas às vezes olham e falam assim: não, você está feio. Não pode falar que a pessoa está feia, irmãos. Você pode falar de repente, se você precisa falar que essa pessoa está feia, fale assim: ó, você não está tão bonito como você sempre foi. Entendeu? Muda o ritmo da fala, que você vai ser mais amável. Escuta, isso é o Espírito em nós. Conversando com uma irmã hoje, e essa irmã trabalha na Oderich, sabe? Ela contrata, manda embora. Eu não vou falar quem é não. Ela falando para mim o tanto que é complicado de ter que conversar com os irmãos. E assim, realmente é complicado, porque cada pessoa é diferente. Cada um é diferente. E você tem que ter todo o cuidado, toda a habilidade para falar com essas pessoas. Irmãos, presta atenção que eu vou te contar uma coisa. Quando você conversar com alguém da igreja, falar mal de alguém da igreja, não se esqueça que você está falando de uma ovelha de Jesus. Essa pessoa necessita de muito cuidado, de muita habilidade para conversar com ela. Não pode falar de qualquer jeito. Você sabia que a ovelha mesmo, se você gritar com ela, ou se você bater nela, ela não dá à luz mais? Atrapalha, e ela não gera mais ovelhas. Você sabia disso? Quem sabia disso? E assim são as ovelhas do Senhor. Dependendo da forma que você fala, você machuca essas ovelhas e elas não geram filhos mais. Eu sei, eu tenho consciência de que em vários momentos da minha vida faltou essa delicadeza, faltou essa habilidade. Em vários momentos da minha vida como pastor, faltou esse domínio aqui para com os irmãos. Irmãos, mas uma coisa eu quero que você tenha certeza absoluta, é uma coisa que eu busco muito de Deus, para ser melhor, para não errar mais. Você também já faltou em alguns momentos da sua vida que você falou de uma forma que não devia? O texto ainda continua dizendo: a bondade. A bondade é exatamente o fato de você promover a bondade, promover coisas boas. E bondade é exatamente como está a palavra e como você entende. Praticar bondade, fazer bondade também é algo do Espírito Santo. Quando você de repente olha para o irmão que está aqui, está chovendo, você fala: eu vou te levar em casa. Você põe ele no seu carro e leva ele em casa. Isso é bondade. Quando você de repente vê a necessidade de uma pessoa, de uma vida, e você fala para ela: não, espera aqui, vem aqui, vou te abençoar, vou te ajudar. Isso é bondade. Isso tudo é do Espírito Santo. Próximo, a fidelidade. Diga fidelidade. Fidelidade para com as pessoas, fidelidade nos negócios, fidelidade para com Deus, irmãos. Falta fidelidade em nós para com Deus.
Nós às vezes somos fiéis um mês, outro mês. Você é fiel às vezes no dízimo, mas de repente você não é fiel nos cultos. De repente você é fiel no dízimo, nos cultos, mas não é fiel a Deus nas orações, nos jejuns que são estabelecidos. Deus está chamando você para essa fidelidade. Sabe, a fidelidade, quando bate o olho na palavra fidelidade, você só lembra de casamento. Não, você precisa ser fiel a Deus em tudo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. A fidelidade tem que andar conosco, tem que fazer parte da nossa vida. No versículo 23, fala mansidão. Jesus fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando você é uma pessoa mansa, você é parecido com Jesus. Os mansos são parecidos com Jesus, irmãos. Jesus teve momentos de disparo, teve momentos de ira, que ele ficou assim, muito doido. Jesus quebrou tudo dentro do templo quando o povo estava vendendo coisas lá. Depois eu explico para você o que isso quer dizer. Cada um estava vendendo suas coisas dentro do templo para suprir suas próprias necessidades. Eles vendiam para si próprio. Não tem problema nenhum vender uma camiseta, um livro ali, porque isso tudo está sendo revestido para abençoar a igreja, é diferente. Mas aquelas pessoas estavam fazendo uma feirinha ali no pátio do templo, vendendo suas próprias coisas para si próprio. E de repente eles pagavam aluguel ali daquele lugar para os sacerdotes. Jesus saiu derrubando tudo. A Bíblia diz que o dinheiro deles caiu no chão. A Bíblia diz, imagina um alvoroço numa feira, pensa na feira de Orizona, aí alguém vem e derruba tudo, aquelas caixinhas de dinheiro, espalha aquele tanto de dinheiro no chão, as pessoas estão andando para ali de um lado para o outro, o pessoal começa a abaixar para pegar dinheiro, pensa na bagunça que foi. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Sabe, querido, Jesus também mandou, algumas pessoas falaram assim para Jesus, Jesus falou sobre o que eles deviam fazer para servir, para seguir Jesus, e algumas pessoas disseram assim, dura é esta serviço. Eles disseram assim, Jesus, é difícil servir o Senhor. Então eles vão embora. Jesus olha para os discípulos e fala assim, vocês querem ir também? Jesus chama a atenção dos discípulos, e vocês também querem ir? Porque de fato era difícil mesmo servir Jesus, mas Jesus foi o homem mais manso da face da terra, o homem mais manso que já existiu nessa terra. E aqueles que são mansos se parecem com Jesus, aleluia. O texto continua dizendo ainda, o domínio, nós estamos na tradução da linguagem de hoje, não, versículo 23 ainda, no 23 ainda, domínio próprio. E contra essas coisas, o domínio próprio, irmãos, é exatamente você conseguir se dominar diante desse mundo, dominar a sua língua. Tem gente que tem dons de língua, né? Né, irmãos? A língua desse está... Ei, Jesus tem um fruto do Espírito de domínio próprio para nós. Fique de pé. Sobe aqui, equipe de louvor, para me ajudar. Ele tem um fruto do Espírito que é o domínio próprio. Sabe, queridos? E ele termina o versículo dizendo, e contra essas coisas não existe lei. Aleluia. Jesus está dizendo que todos que têm esse fruto do Espírito em suas vidas não estão debaixo da lei, que é exatamente a lei de Moisés, aquela lei que nós falamos no início da palavra. Todos que possuem o fruto do Espírito, todos que possuem todos esses 9 frutos do Espírito, não são escravos da lei, ou não são reféns da lei. Eu quero que você reflita nisso hoje, e quais desses frutos precisam estar na tua vida. Quais frutos precisam estar na sua vida? Se você tem alguns, glória a Deus. Se você tem quase todos, aleluia. Mas existe algum fruto ainda que você não tem? E o desafio para você hoje, o que o Senhor Jesus está fazendo hoje, Ele está te fazendo um convite
para que você possa viver no Espírito. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A Bíblia diz que você precisa fixar os seus olhos não nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são transitórias, vão passar, mas as coisas que você não pode ver, essas coisas são eternas. E a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Jesus está nos chamando para vivermos uma vida focados no Espírito, para fixar os nossos olhos no Espírito e não nas coisas que estamos vendo. Jesus está olhando para você e está dizendo assim: foque no Espírito, foque no Espírito, olhe para o Espírito e não olhe para as coisas dessa vida, porque tudo que há nessa vida vai passar, irmãos. A gente se perde muito querendo conquistar o que esse mundo tem para nós. A gente se perde muito querendo conquistar o que essa vida pode nos oferecer. A gente se perde e perde tempo, porque nós precisamos começar a focar no que é do Espírito e focar no que é de Deus para nós. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Deus, eu coloco a minha vida diante do Senhor e a vida dos meus irmãos na presença do Senhor agora. Deus, eu te peço no nome de Jesus, nos transporte para esse Espírito, nos leve para esse Espírito, nos leve a viver essa atmosfera do Espírito Santo, não somente vivemos naquilo que podemos ver e enxergar, não, mas vivemos no Espírito Santo conforme a tua vontade, conforme que o Senhor deseja. Nos leve a viver as coisas do Senhor e compreender os seus caminhos. Nós queremos compreender os caminhos do Senhor, nós queremos viver a vontade do Senhor. Deus, quantos de nós estamos distantes desta realidade? Quantos casamentos aqui estão distantes desta realidade? Quantos jovens e adultos estão longe dessa realidade? E precisamos nos aproximar do Teu Espírito. Precisamos nos aproximar do Teu Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, irmãos, ele olha para João Batista e ele diz assim: você batiza com água para remissão dos pecados. João Batista que disse isso. E ele fala assim: mas aquele que vem após mim, que era Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Presta atenção no que está acontecendo. João Batista está aqui, olha só, o ambiente da lei. João Batista está aqui no ambiente da lei, batizando com água para remissão de pecados. E ele fala assim: mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí você transporta para o ambiente da graça, que é onde vem o quê? Esse ambiente do Espírito, porque já não é mais um batismo nas águas, já não é mais aquilo que se pode ver, agora é aquilo que não se pode ver, é aquilo que os seus olhos não enxergam mais, é um batismo no Espírito Santo. Deus está querendo te levar para esse ambiente do Espírito. Irmãos, chega de viver nesse ambiente onde tudo é visível. Chega de viver nesse ambiente onde nós precisamos enxergar, onde a nossa fé é pequena. E vamos nos deixar ser transportados para o ambiente do Espírito. A Bíblia diz, nós acabamos de ler: se vivemos em Espírito, também andemos em Espírito. Deus está nos chamando para viver no Espírito, para vivermos o batismo do Espírito, e não somente o batismo das águas, porque o batismo das águas na verdade é nada mais do que deixar a lei para viver o tempo da graça. Quando você batiza nas águas, você está dizendo: agora eu estou sendo transportado, estou sendo preparado para viver o tempo do Espírito, e eu vou viver o tempo do Espírito, eu vou viver o tempo do Espírito aonde há em mim amor, aonde há em mim alegria, aonde há em mim paz, amabilidade, mansidão, domínio próprio.
Deus está querendo nos transportar para o ambiente do Espírito, aonde o Espírito Santo vai nos guiar, aonde nós seremos guiados pelo Espírito Santo e não seremos guiados mais pelo que achamos, pelo que pensamos, pelo que entendemos, mas sim guiados pela vontade de Deus. Você está compreendendo isso? Eu quero que você coloque a mão no teu coração. E o meu desejo nesse momento é que esta semana você tenha profundas experiências com Jesus, profundas experiências com o Espírito Santo. Que o Senhor, que o Espírito Santo te dê sonhos, te revele coisas em sonhos. Que o Espírito Santo enche o teu interior de amor. Que o Espírito Santo te leve ao arrependimento. Que o Espírito Santo te leve ao perdão. Que o Espírito Santo comece a fazer de você uma pessoa nova. Que Ele comece a refazer você hoje. Que o Espírito Santo possa gerar em você o que havia no Senhor Jesus: mansidão. Espírito Santo, vem nesse lugar. Você pode fazer a tua oração aí onde você está. Você pode falar com Ele onde você está. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Eu já estou encerrando, mas coloca a tua vida diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, me leve para o Espírito. Eu quero viver no Espírito. Eu quero viver no Espírito. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Fale com Ele, fale com Ele. É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Você pode erguer sua voz, diga: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Você pode erguer a sua voz, diga: apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche a minha vida. Apareça, que o teu nome cresça, incendiar, vem incendiar. Só a igreja declarando: apareça, que o teu nome cresça, vem esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Eu sinto a necessidade de ser incendiado por Ele. Todos os dias, irmãos, todos os dias eu clamo ao Senhor para ser incendiado pelo Espírito Santo, para ser incendiado por Ele. Todos os dias eu busco o Senhor. E o meu desejo é que esse seja um clamor de todos nós, de buscarmos o Senhor para incendiar os nossos corações, para incendiar a nossa vida,
para pararmos de viver uma vida normal e começarmos a viver uma vida no Espírito, para pararmos de viver uma vida como todas as pessoas vivem e começarmos a viver uma vida no nível acima, no ambiente do Espírito. Deus está nos chamando para isso. Ele está chamando a atenção dessa igreja, para que possamos nos conectar mais com o Espírito Santo. E eu sinto o Espírito Santo clamando e gritando nesse lugar. Eu sinto o Espírito Santo chorando nessa casa, dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O Espírito clamando e pedindo para a igreja buscá-lo mais. O Espírito chorando e gemendo com gemidos inexprimíveis, dizendo: me busquem mais. Saiam do natural, saiam desse ambiente que vocês vivem, que vocês estão, e comecem a me buscar mais. O Senhor deseja nos levar a um nível maior, e Ele quer levá-lo a um nível maior. O Senhor quer falar com você, mas Ele não fala com aquele que vive na carne. O Senhor quer falar com você coisas ocultas, coisas que o homem não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais penetrou o coração do homem. Mas Ele não fala com pessoas que vivem na carne. Deus queria falar com Balaão. Balaão estava na carne e não quis ouvir a Deus. Deus falou com a mula. Porque Deus não fala com homens que vivem na carne, Deus fala com homens cheios do Espírito Santo. E o Senhor quer levantar homens cheios do Espírito Santo aqui. O Senhor quer levantar homens e mulheres cheias do Espírito Santo aqui nesse lugar. Porque Ele quer pessoas que queiram ouvi-lo. O Senhor quer pessoas que queiram, que estejam dispostos a ouvi-lo. E não somente ouvi-lo, mas fazer a vontade dEle. Não somente ouvi-lo, mas fazer aquilo que Ele deseja. O Senhor está chamando a nossa atenção para um nível diferente. Ele não está falando que você tem que ficar pulando, rodopiando, falando em línguas. Não, Ele está dizendo apenas: me ouça. Em Apocalipse, em todos os capítulos, você ouve o Senhor dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito está dizendo às igrejas, e a voz do Espírito está vindo sobre nós, mas só escuta essa voz aquele que é cheio do Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo é sensível à presença dEle. Quem é cheio do Espírito Santo é sensível à presença de Jesus quando Ele chega. Não aguenta quando Ele chega. O Senhor está querendo quebrar você. O Senhor está querendo refazer você. O convite de Jesus para nós hoje: vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. É o convite de Jesus para mim, para você. Você deseja queimar mais? Você deseja queimar mais? Você deseja que o Espírito Santo venha sobre você? Põe a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de ter me afastado tanto do Senhor. Me perdoe. Eu quero ter uma relação melhor contigo. Diga: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero queimar de novo. Tem pessoas aqui que queimaram há um tempo atrás e já não queimam mais. O Senhor quer botar fogo em você, querido. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Você recebeu? Estende suas mãos e te abençoar. Que a graça e a paz do Senhor e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe, querido. Excelente semana para você. Ore por mim, porque amanhã às 7h30 da manhã eu vou estar lá no Paço Municipal pregando e orando com os funcionários lá, com todo mundo. Amém? Tá bom?